Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que muitas pessoas que acompanham quadrinhos hoje em dia, ou que têm interesse, acabou despertando esse interesse, essa curiosidade, devido principalmente ao UCM, ao universo cinematográfico da Marvel. Então eu vou fazer dois videozinhos, esse é o primeiro deles, onde eu vou recomendar alguns quadrinhos para quem quer entrar no universo dos quadrinhos, mas está curioso principalmente por causa do cinema. Em um dos vídeos eu quero falar as principais HQs que vocês vão encontrar referências em relação aos filmes, ou seja, os quadrinhos que muitas vezes ajudaram a inspirar os filmes, e no outro eu vou falar os quadrinhos que possivelmente vão inspirar a próxima fase aí da Marvel. Aí é claro, é suposição. Tem várias ideias que basicamente já estão confirmadas, que a gente sabe que são inspiradas nesses quadrinhos, mas muita coisa é suposição. Mas vamos começar falando então sobre quadrinhos para ler, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre os heróis e sobre as tramas apresentadas até agora na Marvel. Como não dá para abranger todos os heróis, eu decidi focar naquilo que eu acho que amarra aquela grande trama, aquele roteiro principal que começa lá com os primeiros Vingadores e que encerra no Guerra Infinita. Então, em termos de heróis, eu vou focar aqui no Capitão e no Homem de Ferro e vou falar os quadrinhos interessantes para ver toda essa trajetória dos Vingadores. Primeira coisa, leiam Capitão América, O Novo Pacto. Essa história do John Cassaday, ela foi trabalhada ali quando a Marvel estava reapresentando vários dos personagens, quando eles estavam indo, acho que para o quarto volume que eles estavam trabalhando a história dos personagens. Como assim quarto volume? Muitas vezes um herói ele já teve sua história contada uma vez, e aí teve 200 edições, 300 edições, aí eles decidem voltar ao zero, ou fazer uma nova revista do zero. Muitas vezes recontando a origem do personagem, ou só mudando algumas coisas. Eles chamam isso de um segundo volume, se mantém o mesmo nome. Então isso aqui era Capitão América volume 4, as primeiras histórias. Aqui no Novo Pacto, mesmo que talvez a história não seja tão impactante assim, eu acho ela legal. Mas eu acho que das que tem aqui, ela não é a que mais se destaca. Ela vai trazer uma série de reflexões para o Capitão, onde ele deixa de ser aquela coisa que é bem um soldado americano, que é bem aquele soldado estereotipado, e ele vai começar a questionar os motivos das guerras. Essa história começa na sequência do atentado do 11 de setembro, então achei até o autor aqui bem audacioso em trazer dessa maneira a história, pois ele mostra um capitão fragilizado por tudo o que aconteceu, mas um capitão que vai começando a compreender que muitas vezes os Estados Unidos tem responsabilidade por todas essas consequências que traz para o próprio país, por tantos jovens que morrem devido à guerra. Ele assume um pouco o manto dessa responsabilidade e apresenta o capitão, talvez aqui, numa das primeiras vezes, se questionando de uma maneira um pouquinho mais séria as questões da guerra e de quanto os Estados Unidos é culpado por toda essa guerra. Então tem umas cenas bem bonitas aqui, bem legais. O artista é o John Neyrieber, acho que é assim que se pronuncia, eu não li outras coisas dele, mas fica aqui então um Capitão América, o Novo Pacto, para entender esse capitão fragilizado, esse capitão que questiona as coisas que estão acontecendo, o que lá para frente vai culminar no Guerra Civil. Agora, se for para a gente entender um pouquinho mais desse Homem de Ferro, que ele entende que ser armamentista, trabalhar na indústria de armas já não é tão interessante, mas que precisa existir uma segurança. Esse Homem de Ferro que acha que a tecnologia pode proteger as pessoas, que acredita que ele precisa ter uma espécie de escudo em torno da Terra para proteger, como ele cita num dos Vingadores. Então aconselho que vocês leiam Homem de Ferro Extremis. Mesma coisa, aqui a gente tem o Warren Ellis com o Adi Granov, que é um artista, se não me engano, tcheco, que tem um trabalho muito bonito, bem interessante mesmo. No começo eu até estranhei um pouco, mas conforme eu fui lendo, eu fui me adequando. Ele tem uma pintura digital um pouquinho mais realista, que às vezes funciona muito bem. E para quem não sabe, ele foi o grande responsável por fazer a armadura do Homem de Ferro para os filmes também, por trabalhar o design. Então é por isso que nesse quadrinho já aparece tanto. O quadrinho, no caso, é anterior ao Homem de Ferro 1. Mas aqui está a base de muito do que a gente vê no Homem de Ferro e no que também vai culminar no Guerra Civil. Esse Homem de Ferro que ele entende a indústria de armas, que ele começou lá, mas que ele começa a entender a culpa que ele tem por isso e que ele acha que tudo tem que ser um pouco mais regrado e que toda essa indústria pode ser usada para proteção mundial. Então, Homem de Ferro Extremis.
Agora, para a gente entender a formação dos Vingadores e como todo o universo foi modelado ali com aqueles heróis especificamente no início, o Homem de Ferro, o Capitão, o Thor, o Hulk, aí eu aconselho para vocês Supremos, que tem também nessa coleçãozinha. Eu estou apresentando a coleção da Salvat, porque eu tenho várias edições dela, né? Para vocês verem como essas obras são importantes, saíram nas primeiras 60 edições dessa coleçãozinha. E em Supremos a gente vai ver essa reconfiguração, essa nova história sendo contada dos Vingadores dentro do universo Ultimate. Um universo que começou lá nos anos 2000, já falei isso aqui pra vocês, e que era pra recontar a origem dos personagens. Então a gente aqui tem personagens que eles são mais dúbios, que eles não são tão preto no branco, de um ser um mocinho, o outro ser um vilão, e tudo isso foi muito aproveitado também para a Guerra Civil e para os embates. Aqui a única preocupação, eu diria, é que se vocês lerem nessa sequência, Novo Pacto, Extremes e depois os Supremos, o Capitão daqui eu sinto que ele é um pouco diferente do Capitão ali. O Capitão aqui ele é um pouco mais um militarzão, de novo, ele é mais parrudo e ele é um pouco mais bruto, a ponto de assassinar o inimigo. Então aquele Capitão, eu acho que ele carrega mais as essências do que a gente viu lá na tela. Mas em termos da formação da equipe de Vingadores, vejam os Supremos. Aqui é a mesma coisa, é o Nick Fury que junta esses heróis e cria o grupo que aqui no caso eles chamam de Supremos. E olha só, curiosidade interessante, o Nick Fury aqui, deixa eu ver se eu encontro uma imagem rápida para vocês. Ele já é com a imagem ali do Samuel Jackson, apesar de ainda não ter os filmes. O artista se inspirou no Samuel Jackson, que depois ficou super interessado em participar dos filmes. Agora a gente dá um salto e vamos entender toda aquela rachadura que existiu entre a equipe de Vingadores e que possibilitou o caminho do Thanos até no que culminou ali em Guerra Infinita, onde eles são derrotados, e no Ultimato na volta por cima. Para isso vocês precisam ler Guerra Civil. Esse, para mim, é um dos meus quadrinhos favoritos da Marvel. Eu sei e entendo que tem gente que não gosta muito e tem gente que gosta mais das coisas que são mais clássicas, mas eu tava numa idade certa, eu acho, para ler isso aqui, quando eu tava saindo, eu era um pouco mais novo, e aqui a gente vê toda aquela questão que existe no Guerra Civil de uma maneira mais aprofundada. A gente vê tudo isso acontecendo de uma maneira onde o Capitão tem ideais para proteger aqui. Ele está protegendo a segurança daqueles que são próximos dele. E o Homem de Ferro quer proteger os civis. Ele está preocupado na responsabilidade que eles têm como super-heróis e em como eles deveriam tomar o controle, então, de toda a situação. E o Capitão, obviamente, não discorda. Aqui o racha é muito maior, envolve uma cacetada de outros personagens. Enfim, eu acho as artes lindíssimas. Eu já tinha em outro formato. O responsável aqui é o Steve McNiven, ele trabalha muitas vezes com o Mark Millar, que é o autor, que também é o autor de Supremos. E Guerra Civil é uma leitura quase obrigatória aí para quem quer compreender um pouquinho mais desse universo que acabou indo parar no cinema. Recomendo muito esse quadrinho. E por último, esse eu vou ter uma versão aqui um pouquinho mais antiga. Vamos falar aí da Guerra Infinita. Bom, aí a história é um pouquinho mais confusa. Por quê? A Guerra Infinita, na verdade, quando a gente pensa em quadrinhos, no termo Guerra Infinita, é o segundo grande arco que envolve a Manopla e o Thanos. São 3 arcos clássicos e depois a gente tem alguns arcos contemporâneos. O primeiro é o Desafio Infinito. Eu recomendo que vocês leiam esse, o Desafio Infinito, que é muito do que foi baseado Guerra Infinita e Ultimato de leve, assim, mas principalmente o Guerra Infinita. Tá lá, o Thanos, a ideia do Thanos, como ele se inspira. Claro, tem algumas distorções, afinal é um quadrinho mais antigo, então as coisas eram um pouco mais simples em termos de narrativa e tiveram que ser adaptadas. Agora, se você quer se aprofundar mais no Thanos, então procurem a saga de Thanos. Nesse formatinho aqui, que são 5 revistinhas mais antigas, já é um pouquinho mais raro de encontrar, mas está saindo, hoje em dia está saindo através da Panini, nos volumes bem mais grossões, a saga de Thanos, eu acho que vão ser 3, e ali vai aparecer Desafio Infinito, Guerra Infinita, acho que é Manopla Infinita, o último, não lembro direito, e a origem do Thanos, algumas histórias posteriores, então lá você vai ter tudo. Ou então procurem os volumes fechados, um pouco mais grossos também, aí no caso Desafio Infinito. Então pessoal, repassando, o Novo Pacto, Capitão América, entender esse lábio dúbio dele, essa coisa de começar a questionar a posição dele como uma inspiração americana. Extremes, Homem de Ferro, começando a ver a culpa dele através das armas e como talvez ele precise proteger as pessoas.
Supremos, a formação dos Vingadores, aquela que está mais relacionada à formação que a gente vê no cinema. Guerra Civil, onde tudo racha, as coisas dão errado e a gente prepara aqui o terreno para Desafio Infinito. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.